Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de estudo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Hoje vamos estudar uma lição muito importante na continuidade do livro que fala sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu estou aqui, claro, sempre acompanhado do nosso querido professor, do nosso amado pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para você, irmão Peter. A paz do Senhor para o nosso querido Jairo, que está ali na técnica, nos dando toda a assistência para que este programa chegue para você com a melhor imagem e com o melhor som. E, é claro, a paz do Senhor para todos os professores, alunos, amigos em geral da nossa querida EBD. Hoje, segunda-feira, 25 de maio do ano da graça de Deus, de 2026. Estaremos estudando no próximo domingo esta 9ª lição. Conforme já foi dito aqui, que estamos estudando nesse trimestre os legados que nos deixaram, né? Abraão, Isaac e Jacó. Já estudamos sobre a vida de Abraão. Na lição passada, terminamos sobre a vida de Isaac e hoje vamos começar sobre a vida de Jacó. 3 homens de Deus que marcaram uma época, que fizeram uma história. Desses 3 homens veio a nação de Israel, da qual veio Jesus, o qual na cruz do Calvário morreu para trazer salvação para toda a humanidade, cumprindo-se literal e integralmente o que disse Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, que deles sairiam que abençoariam todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Um trimestre simplesmente maravilhoso. Então, durante toda esta semana, vamos estudar sobre a vida de Jacó e, no caso desta lição, né, o conflito dele com seu irmão Esaú. E nas próximas lições, vamos estudar exatamente sobre a vida de Jacó e o seu legado, pois já estudamos os legados de Abraão e de Isaac, respectivamente. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da igreja e já em seguida entraremos diretamente no assunto. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para nos fazer uma visita. Temos cultos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, aqui no templo às 8h30 da manhã. Nós temos a nossa consagração com o círculo de oração, que tem sido uma verdadeira bênção. Às terças-feiras, 19h30, nós temos o culto de doutrina. Quinta-feira, também 19h30, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis. E aos domingos, 8h30 da manhã, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, com diversas turmas, ensinos aprofundados, a maior escola teológica do mundo. E às 17h45, nosso culto vespertino, culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não se esqueça, faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo aqui em nosso meio, tá bom? Então aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Seja um evangelista também nas redes sociais. É importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas para edificar, para ensinar, para que as pessoas aprendam mais sobre Jesus Cristo, tá bom? Não se esqueça também de ir lá no Instagram da nossa igreja, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, no Instagram do nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, no Instagram do pastor Mário Souza, sempre com uma palavra de edificação para a sua vida. E aqui nesse mesmo YouTube, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, nós temos um momento de oração, feito pelo nosso pastor presidente,
pastor Elvis Rocha, então não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, tá bom? Nós vamos continuar com a nossa lição hoje de número 9, que tem o seguinte título: Jacó e Esaú, irmãos em conflito. O textuário dessa lição está no livro de Gênesis, no capítulo 27 e versículo 23. E assim diz o textuário: Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 27, dos versículos 1 ao 5 e também dos versículos 41 a 44. E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 27, 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Os objetivos da lição de número 9. Primeiro objetivo: enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque. Segundo objetivo: mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu. E terceiro objetivo: expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. A palavra-chave dessa lição é o conflito. E a introdução diz assim: nesta lição, veremos que a família de Isaque estava dividida. Isaque tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, que era o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, mais uma vez, a paz do Senhor. O que aprendemos nesta lição, meus irmãos e amigos, é que, mesmo sendo crentes, tementes a Deus, somos tendentes a falhas. Por quê? Porque somos imperfeitos. Somos míseros mortais. A natureza pecaminosa reina em nossas vidas. Essa é que é a verdade. Basta ler Romanos capítulo 7, versículos de 15 até o 25, que é o último versículo desse capítulo 7, onde Paulo relata a sua luta interna, a sua batalha constante da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E Paulo ainda corrobora com essas mesmas palavras suas, do capítulo 7, de 15 a 25 de Romanos, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, onde Paulo diz que a guerra é reída entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Por quê? Porque há uma natureza pecaminosa que reina em nossos membros. Somente pela graça de Deus
e pela intervenção do Espírito Santo em nossas vidas é que conseguimos sufocar esses sentimentos ruins que habitam em nossos corações. O próprio Jesus disse, né, que do interior do coração do homem procede os sentimentos ruins. Leia Mateus 15, 19 e Marcos 7, de 21 em diante. Em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo nos fala das obras infrutuosas da carne. Então veja que realmente a natureza é pecaminosa. Só quando temos uma transformação em Deus pelo seu Santo Espírito, que nos planta em nós o seu fruto, Gálatas 5, 22, é que a coisa começa a mudar, porque o Espírito Santo domina o nosso ser. Por que eu estou dizendo tudo isto, senhores? É porque, no caso aqui, Isaque, sendo filho de Jacó, neto de Abraão, ou seja, homem de Deus como foram seu pai e avô, os três tiveram dificuldades por conta disto. Porque além deles serem homens espirituais, eram também homens carnais, naturais, sujeitos às suas respectivas naturezas pecaminosas, e daí cometer falhas, como Abraão cometeu, Isaque cometeu e Jacó também cometeu a seguir. Mas no caso em apreço, o que estamos vendo aqui é o nascimento de dois irmãos que já nasceram em conflito. Então, o que a gente vê também é um casal, que eu citei Isaque, mas vou citar Rebeca agora, pela mesma maneira, também com a sua natureza pecaminosa. E os dois sendo servos de Deus, o que aconteceu? Não vigiaram o suficiente. Já começou pelas preferências. Isaque preferindo a Esaú, porque era o seu primogênito. Rebeca preferindo a Jacó, que era o mais moço, certamente até mais frágil. Isto agradou a Deus? É claro que não, irmãos. É por isso que, mesmo sendo servos de Deus, precisamos sempre nos submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus. Pedir a Deus que nos oriente, que nos direcione. Isto serviu de lição para nós, pais, e para os futuros pais, para que não procedamos de igual modo. Filhos não podem ter preferências paterna ou materna. Sejam quantos forem, sejam quantos forem, para os pais precisam serem rigorosamente iguais. Se tem 5, ame de igual modo os 5. Se 8, se 10, se 2, se 3, não importa. E principalmente não demonstre para nenhum deles a sua preferência. Porque isto é psicologicamente negativo para os outros irmãozinhos que percebem tal coisa. Sempre aquele que se sente preferido e nota isto, ele quer sobrepujar os seus irmãos. Se forem mais, o seu irmão ou sua irmã, se for um só. Então, que não haja esse sentimento, para que não haja também aquele protecionismo que vai se tornar natural para o preferido e o desamparo que vai também se tornar natural por aquele que foi preterido. Estão entendendo, irmãos? Então, esse legado negativo que Isaque e Rebeca deixou não foi bom. Não foi bom. Mas prova, por outro lado, e mostra, por outro lado, que a igreja do Senhor hoje, ela é composta de homens e mulheres falhos. Assim foi em Israel. Assim foram com todos os líderes e liderados. Então, Deus sempre mostrou que o ser humano, ele tem suas qualidades e também tem os seus defeitos. Então, que as boas qualidades sejam bem exploradas
e os defeitos sejam esquecidos, deixados de lado. Vamos procurar sempre melhorar. Então, o que aconteceu com Isaac, Rebeca, em relação aos seus filhos, que não sejam imitados, né? Por todas as famílias, principalmente de hoje em dia. Vamos aprender isto. Primeiro ponto e seus subpontos. Glória a Deus. Primeiro ponto, os filhos de Isaac, que se divide em três subpontos. Primeiro, Isaac ora por um filho. Segundo, Rebeca fica grávida. E terceiro, o nascimento dos gêmeos. Então, primeiro subponto, Isaac ora por um filho, em Gênesis 25, 21. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente, percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então, ele orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Segundo subponto, Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar ao Senhor. Gênesis 27, 22. Então o Eterno lhe fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. E terceiro subponto, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos, Gênesis 25, 26. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, a qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Gênesis 25, versículos 24 e 26, pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título? Os filhos de Isaac. Os filhos de Isaac. Vamos ver agora os 3 subtítulos de uma só vez. Pode citá-los. Primeiro, Isaac ora por um filho. Segundo, Rebeca fica grávida. E terceiro, o nascimento dos gêmeos. Neste primeiro subponto, observamos o título. Observemos aqui. Isaac ora por um filho. Por quê, queridos? Porque Rebeca era estéril, como também sua sogra fora, né? Sara. Neste caso aqui, esta peculiaridade, né? Sara estéril e Rebeca também estéril. Outra coisa interessante. Desde que Deus prometeu a Abraão pela primeira vez, ele sai de Ur dos Caldeus aos 75 anos. Leia Gênesis capítulo 12, né? Versículo 3. Até os 100 anos, se passaram 25 anos. Então, quando Sara ganhou o filho, Isaac, ela tinha 90 anos. E Abraão tinha 100 anos. Nesse caso, né? Abraão era mais velho que Sara, 10 anos. Abraão sai aos 75 e Sara tinha 65. 25 anos depois, Abraão com 100 e Sara com 90, ela dá à luz a Isaac, miraculosamente.
A Bíblia diz que, e o comentarista comentou, que Rebeca ficou grávida e Isaac tinha 60 anos quando os filhos nasceram. Mas quando Isaac casou-se com Rebeca, ele tinha 40. Isso quer dizer que este casal esperou 20 anos. Se Abraão e Sara esperaram 25, Rebeca e Isaac esperaram 20 anos. Está vendo? Quer dizer, se Deus não intervém, Isaac não teria nascido. Se Deus não intervém, Jacó e Esaú também não teriam nascido. Ambas eram justamente mulheres que não produziam, que não poderiam gerar filhos. Eram estéreis, né? Então vejam como Deus ouve as orações. Isaac orou e Deus ouviu a sua oração e abriu a madre de Rebeca. Muito bem. Nesse terceiro subponto, nasce os meninos. Mas quando Rebeca ora a Deus, Deus foi claro. Olha como Deus é presciente. Já sabe de antemão que dentro dela estava sendo gerado 2 nações, 2 povos que se estranhariam lá na frente. E quando ele disse que o maior serviria ao menor, ele já estava dizendo que o mais velho seria menor que o mais novo, né? No caso, Esaú, que era o primogênito, nesse caso o mais forte, serviria o mais fraco. E foi assim que aconteceu. Veja que o povo de Jacó, que são os israelitas, se tornaram maiores que o de Esaú, que, por sinal, hoje, inclusive, são povos extintos. Israel permanece. Então, veja como que a coisa aconteceu. E o conflito se estabeleceu desde cedo. E temos que analisar aqui, principalmente Jacó, que durante os seus primeiros anos, ele não tinha nenhuma experiência pessoal com Deus, apesar de ser filho e neto de 2 patriarcas. Depois também em patriarca ele se torna, mas muitos anos depois. Só para que vocês terem uma ideia, né? Depois que tudo aquilo aconteceu, que ele conseguiu a primogenitura do irmão por meio daquele prato de lentilha, tudo induzido pela sua mãe, e ele foge, né? A conselho da mãe para não ser assassinado pelo irmão. Para onde ele foi? Ele ficou lá 20 anos. Olha só. Ficou lá 20 anos. E no retorno, ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Isso se dá no capítulo 32. Lendo o capítulo 28, você vê quando ele está saindo em direção às terras de Labão, saindo da casa de seus pais, fugindo do seu irmão. 4 capítulos depois, 32 de Gênesis, ali se passaram 20 anos e ele está retornando. E é no Vale de Jaboque que ele tem um encontro com Deus. Ele se converte ali, ele é transformado ali, e o seu nome Jacó é mudado para Israel, que veio dar o nome à nação hoje existente. Então, temos que entender aqui que aqui tudo o que aconteceu foi num processo de uma pessoa que até então não tinha uma experiência pessoal com Deus, não tinha uma marca, né, de conversão com Deus. Então, nós temos aqui o Jacó e depois temos o Israel. Temos que ver esse lado duplo aí, né? O antes e o depois. E justamente o divisor de águas se deu no Vale de Jaboque, né? Quando ele ali entra, tem um encontro com Deus e dali o Israel se estabelece e nasce, morre Jacó e nasce Israel. Morre o velho homem ali e nasce o novo homem, e aí, a partir daí, tudo se torna diferente. Então, vale a pena entender, para quando observarmos essas coisas que aconteceram, né? Dele enganar o pai, dele fazer chantagem com o irmão, aquilo tudo,
Foi na época do seu homem velho, que não tinha contato e nem experiência com Deus. É bom atentar para esse detalhe, porque assim compreenderemos melhor o agir de Deus na vida das pessoas que se convertem, que abandonam a sua velha vida e abraçam uma nova vida. A partir daí, tudo é diferente. É aquilo que Paulo disse, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o velho Jacó, tudo se passou. Eis que tudo se fez novo, o novo Israel. É bom pensar nisso, né? Vamos ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, Esaú vende sua primogenitura. Se divide também em 3 subpontos, que são, primeiro, preferências entre filhos. Segundo, o valor da primogenitura. E terceiro, Esaú vende seu direito à primogenitura. Então, primeiro subponto, preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez, por isso, amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e a disfunção familiar. Segundo subponto, o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si, quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança, Deuteronômio 21, 17. E terceiro subponto, Esaú vende seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus, que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares, agiu de modo imediatista, desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos, conforme nós vemos no verso 34 e também em Hebreus capítulo 12, versículo 16. No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria ao maior, mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? Esaú vende sua primogenitura. Prestem muita atenção a isto, irmãos. Quando ele vende a sua primogenitura, ele já estava aqui mostrando e demonstrando o que ele pensava, o que ele achava sobre tudo isto. Tanto ele quanto seu irmão, nenhuma experiência tinham com Deus. Repito, apesar de serem filhos e netos de quem eram. Eles não levaram a vida religiosa a sério, no caso, ambos. Daí, tantos erros, tantas dificuldades. Quais são os 3 subtítulos? Pode citá-los? Primeiro, preferências entre filhos. Segundo, o valor da primogenitura. E terceiro, Esaú vende seu direito à primogenitura. Observaram bem, queridos? Nesse primeiro ponto, olha aqui. Olha a preocupação. As famílias sempre com problemas, desde sempre, não é verdade?
famílias bem ou mal estruturadas. Não existe família perfeita. Não existe. Porque não existe também não existem pessoas perfeitas. Mas pelo menos, irmãos, tem que ter senso, um mínimo de responsabilidade, de cuidado, de atenção, principalmente se tratando de famílias cristãs, onde precisa ter Deus como prioridade, primazia, não é? Porque é no lar que tudo brota. O lado religioso, espiritual. É no lar que se aprende a adorar, cultuar a Deus. É no lar que se aprende já a labuta diária. É no lar que se aprende as melhores maneiras e as boas maneiras. Então veja, o lar é uma igreja. O lar é uma oficina de trabalho. O lar é uma escola. A criança já sai dali, não é? Daquele lar para a vida, educada. Tem religião ali? Será que tem? Quando não tem, é um caos, não é? Mas sempre os outros dois lados, se não tiver religião, igreja na coisa, mas a oficina e a escola tem. Porque é no lar que as crianças aprendem os primeiros métodos de trabalho com as coisas domésticas, com os trabalhos domésticos, e também os primeiros aprendizados, no sentido de educação. Ou seja, o lar é um laboratório. Agora, ele se completa quando tem um lado espiritual, que é o culto doméstico, que é o adorar a Deus, que é levar a criança ter a sua alma e espírito voltados para as coisas de Deus. E pelo que observamos ali no lar de Isaac e de Rebeca, mesmo os dois tendo, né, uma educação religiosa recebida, no caso de Isaac e de Abraão, eles se descuidaram nesse aspecto, demonstrando aos seus filhos as suas preferências. Jacó percebia que o seu irmão era preferido do pai. Como eu tenho certeza que Esaú percebia que Jacó era o preferido da sua mãe. E isto certamente já gerava entre eles certos ciúmes, certas diferenças, né? Então, pais, tomem cuidado. Tomem cuidado, tratem seus filhos de igual modo. Não diferencie o tratamento, porque gerará problemas no futuro, sabe? Já somos falhos, já somos imperfeitos, e ainda por cima dar vazão a estas imperfeições se torna a coisa mais grave ainda. Vamos procurar, dentro de nossos limites, não é? Procurar fazer o máximo para que haja uma condição melhor estruturada em nossos lares, dando aos nossos filhos suportes iguais, tratamentos iguais, carinho iguais. Isso fortalecerá muito o emocional de nossas crianças. Isso é muito importante. Já num segundo subponto, repita o título, por favor, irmão Peter, no segundo subponto. O valor da primogenitura. Vocês estão vendo? O valor da primogenitura. Para que vocês tenham uma ideia, o nome vem, né? Primogenitura, primogênito, primeiro. Aquele primeiro, ele seria o sucessor imediato do pai. Naquela época, então, na dispensação patriarcal, né? A dispensação da família, o pai sempre foi o cabeça, o líder, o comando partia dele. E na sua ausência, o seu filho mais velho assumiria todo o comando da casa. Por isso, até a sua porção era dobrada. Os seus direitos eram dobrados. E isso seguiria pelo resto da vida. E o primogênito tinha que saber, ter consciência deste ato e ser responsável. Ele já tinha que se preparar para um futuro quase que imediato. Por quê? Porque na ausência do seu pai,
ele teria que estar pronto, preparado para exercer o comando da família. Está vendo? Era assim que acontecia. Então, tudo era voltado para ele. Ele tinha os direitos maiores e melhores, porque ele teria que ser o futuro líder daquela família. E veja que aqui, o que se observa, como diz no adágio popular, né? Esaú não deu a mínima para isto. Que vamos passar agora a meditar nesse terceiro subponto. Qual é, irmão Peter? Esaú vende seu direito à primogenitura. Olha só, vendeu. E qual foi o valor? Viu o título do segundo subponto? O valor da primogenitura. Qual era o valor? Era um valor inestimável. Inestimável. Porque tratava-se, repito, né, de comando futuro, de liderança futura, responsabilidades futuras e, consequentemente, né, direitos futuros. Porque se ele tinha deveres para comandar a família, consequentemente, direitos. É assim que funciona o regime, né? Direitos e deveres. Deveres e direitos. Deu para entender por que é que os direitos deles eram maiores? Porque os deveres também seriam maiores. E aqui agora, já que essa primogenitura tem um valor inestimável, incalculável, qual foi a importância, então, que Esaú deu à sua primogenitura? Será que ele parou para pensar, já que a minha primogenitura é tão alta, é tão forte, um valor incalculável, então eu vou vender por um preço excelente, que vai até valer a minha emancipação financeira futura, para sempre enquanto eu estiver vivo. Foi assim que ele pensou? Claro que não, irmãos. Bastou um dia de fome, horas de fome, para chegar e trocar aquela primogenitura de um valor inestimável por um prato de lentilha, por um ensopado. Vocês estão vendo, irmãos? O que é que esse menino havia aprendido? Menino em termos, né? Porque já era adulto. O que ele aprendeu sobre isso? Nada, irmãos. Ele simplesmente ouviu, mas não deu qualquer importância. Não deu qualquer importância. Por outro lado, Jacó, tão descrente quanto ele, Jacó já sabia. Jacó sabia que a primogenitura era tão importante, que ele estava, como diz também no adágio popular, né, de olho nela. Ele estava de olho na primogenitura. Está vendo só? É nisso que você está vendo que Deus já sabia de antemão. Quando a Bíblia fala, que muita gente confunde, né? Joga isso até para a predestinação, que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, aí alguém diz assim, olha, está lá em, né, Romanos 9. Porque predestinação não é, irmãos. Vamos entender direito. É porque Deus já sabia de antemão quais seriam os sentimentos de Esaú. Deus já sabia de antemão qual seria o seu procedimento. E como seria também os de Jacó. Vocês estão entendendo? Não é que Deus amou Jacó com seus erros. Não é que Deus aborreceu Esaú também com seus erros e acertos. É porque Deus de antemão já sabe o que o homem vai fazer. E embora Deus sabendo, ele não interfere, irmãos. Porque ele nos fez semelhança sua e não autômatos. Ele não nos fez bonecos. Ele nos fez seres capacitados para decidir o que quer e o que não quer. E é claro, se Deus já formou o homem com o seu poder de decisão, com o seu livre-arbítrio, então Deus vai respeitar o que aquele homem, aquela mulher decidir. Ele vai respeitar, mas que ele já está sabendo de antemão, sim. Então ele sabia que Esaú seria esse elemento
que não queria se aproximar dele, Deus, que daria desgosto aos seus pais, tanto é que ele arrumou 2 mulheres, não foi uma, 2 mulheres de um povo estrangeiro, que só deu desgosto para Isaac e Rebeca, tá vendo? E Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Ao passo que Jacó, mesmo sendo o que era, depois também se mudaria, se transformaria e se converteria. Deus sabia disso tudo. Você entendeu por que Deus de antemão já amou Jacó? Amou a Jacó? Porque ele sabia que aquele moço seria transformado. Ele participaria por uma experiência de transformação. Ao passo que o outro jamais quereria passar por esta mesma transformação. Ele queria seguir a sua vida pecaminosa como foi. Então Deus sabe. Quando a Bíblia fala também que Deus endureceu o coração de Faraó, e é isso que os predestinados aí se baseiam, é tudo dentro disto. É porque Deus já sabia qual era o coração de Faraó e como agiria. Então, esse endurecer é apenas uma figura de linguagem, nada mais que isso. Porque Deus age em cima daquilo que a pessoa quer fazer. Tanto é, se escolher o céu, Deus aprova. E se escolher o inferno, infelizmente, ele vai ter que aprovar. A pessoa não quis, então siga o seu caminho. É dentro disso, tá me entendendo? Então, o que aconteceu, queridos, é que Esaú, em momento algum, valorizou esta bênção. E conforme diz Hebreus 12, de 15 em diante, né, de 16 em diante, que o que é que Esaú era? Era um profano, era um fornicário, um adúltero. Veja que a personalidade dele era ruim. E depois, lá na frente, quando ele então percebeu o erro que cometeu, foi tarde demais. A Bíblia diz que ele buscou com lágrimas arrependimento e não achou mais lugar. Mas por quê? Justamente porque quando ele foi buscar a bênção, ela já havia sido dada a outra. E aquela bênção não podia ser mudada. Então a bênção que Isaac, o pai, deu para ele foi muito menor, muito inferior, porque a principal já havia sido dada para seu irmão. Mas por quê? Porque ele vacilou muito, ele não tinha temor a Deus. Vamos estudar aqui as falhas de Rebeca, tudo enfim, né? Mas olhe bem, tudo está na presciência de Deus. Deus sabe as coisas de antemão, mas nunca pense que Deus colabora ou compartilha com o erro, de maneira nenhuma. Simplesmente ele sabe de antemão o que vai acontecer. E é claro que haverá bênção para os acertos e haverá correção, punição para os erros. Deus sabia que Davi ia cometer aquela falha com Betseba e com Urias, sabia. Deus sabia, ele é onisciente. Mas veja, Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, o que aconteceu? Ele se arrependeu, pediu perdão, pediu. Deus o perdoou. Mas olha o que Deus disse, olha, o teu pecado está perdoado, está traspassado, mas a minha espada não sairá da tua casa. Olha aí, a punição veio, a sentença veio, não se iluda com isto. O salário do pecado é a morte. Está vendo? Romanos 6, 23. Então saibam que Deus de antemão, ele sabe das coisas. Com alegria, ele recompensa os que o servem. E com muita, muita tristeza, até amargura de alma, ele pune aqueles que lhe ofendem a santidade. Ele próprio disse, vivo eu, diz o Senhor Jeová, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Olha o que Deus quer. Ezequiel 33, 11. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer dele é que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Olha o que ele já diz para os santos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, verso 15. Para Deus,
quando um santo morre, é um prazer, porque essa santa vai morar com ele no céu. Mas quando um ímpio morre, para ele é uma tristeza, porque aquela vida nunca mais o verá. Será separado dele para toda a eternidade. Está vendo? Pense nisto. O nosso Deus é maravilhoso, né? E não façamos como Esaú fez. Valorize a sua primogenitura. A primogenitura tinha valores futuros e ele trocou tudo aquilo por um prazer momentâneo, por um prato de lentilha. E isso espiritualmente é uma mensagem. Somos primogênitos de Deus. E o valor da nossa primogenitura, ela é eterna. Não troque a sua salvação por prazeres mundanos, pessoais, carnais e momentâneos, passageiros. Tudo fica aqui. Tá bom? Primogenitura hoje é sinônimo de salvação. Não troque por pratos de lentilhas. Não troque por prazeres momentâneos e terrenais. Pensem nisto. Terceiro ponto e seus subpontos. Aleluia. Terceiro ponto, Rebeca induz Jacó ao pecado. São também 3 subpontos. Primeiro, Isaac manda Esaú preparar um guisado. Segundo, o plano de Rebeca. E terceiro, as consequências dos atos de Jacó. Primeiro subponto, Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai dos seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de sua casa e ela nunca mais o veria novamente. Segundo subponto, o plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vai buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo, porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó. Mas trama enganosa foi descoberta. Gênesis 27, de 31 a 38. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó, conforme nós vemos nos versículos 41 a 45. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. E terceiro subponto, as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, quando tentou, entre aspas, ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Gênesis 47, 9. Pastor Mário Souza. É fantástico tudo isso, né, irmãos? É maravilhoso como Deus age. E Deus não precisa de ajuda para intervir. Não precisa. O que ele prometeu já vai cumprir normalmente. Não é necessário que eu o ajude para que aquilo se cumpra.
dentro disto, vamos ao terceiro ponto. Qual é o título? Rebeca induz Jacó ao pecado. Olhe bem, Rebeca induz Jacó, seu filho, ao pecado. Mães, tomem cuidado. Deem bons conselhos aos seus filhos, verdadeiros, sinceros, acima de tudo bíblicos, cristocêntricos. Não precisa de querer ajudar Deus. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer pelas linhas corretas, pelos caminhos verdadeiros, não é? Então veja que aqui houve precipitações, e muitas precipitações. Ela queria que o seu filho, que ela gostava, como se o outro não fosse, né, pegasse a primogenitura. Mas não foi com ela mesmo que Deus falou. Não foi com Isaac, não. Foi com ela que Deus disse, olha, dentro de ti tem 2 povos, tem 2 nações. E eu quero te dizer que o maior vai servir ao menor. Gente do céu, ela esqueceu disso. Porque mesmo Rebeca tendo sido criada, né, lá na terra dos seus pais, que não conheciam a Deus como Abraão conheceu, que precisou de lá sair para ter amizade com Deus, mas quando ela veio na companhia, né, quando ela casou-se com Isaac, olha só até ela ganhar Jacó e Esaú se passaram 20 anos. E aqui, esse fato aqui, os 2 já eram adultos. Então vejam que aproximadamente 40, 50 anos haviam passado, então ela já havia aprendido muito de Deus, através do seu esposo, Isaac, e através do seu sogro, Abraão, não é? Então, ela não podia cometer isso aqui. Ela voltou àquela velha Rebeca de mais de 50 anos atrás, nas terras dos seus pais incrédulos. Ela usou o processo da mentira. Da mentira. Ela levou o seu filho a pecar, não é? Porque ela queria que aquela primogenitura fosse para as mãos de Jacó e não de Esaú. E houve consequências nisso aí. Então ela induziu o seu filho a pecar. Está vendo, irmãos, como a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói? Provérbios 14, 1. Tome cuidado, minha irmã. Você é a referência dos seus filhos. O seu marido vai para a rua trabalhar e você fica em casa orientando. E às vezes até agora, né? Agora então, com jornadas duplas para ajudar no orçamento diário, você vai também para a rua, vai para a jornada de trabalho. Mas sempre coube a mãe estar mais próxima aos filhos para lhes dar as primeiras orientações, a verdadeira educação. E o que é que você está pondo no seu filho? Que tipo de semente você está plantando nele? Não pense que vai dar uma árvore diferente do que você plantou. Não pense que o fruto será diferente. Paulo disse, né? O que o homem semear, é isto que ele vai ceifar. Se você está plantando na carne, na natureza carnal, você vai colher corrupção. Mas se você semear no Espírito, verdades bíblicas, palavra de Deus, você vai colher vida eterna para você e para os teus filhos. Não erre. Deus não se deixa escarnecer. Isso é Bíblia. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Então, não induza teu filho, tua filha, teus filhos ao erro, ao pecado, à desonestidade. Você é referência. Seja o exemplo dos teus filhos na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4, 12.
No segundo subtópico, qual é o título, irmão Peter? O plano de Rebeca. Você está vendo? Qual foi o plano de Rebeca? Ela sabendo que seu marido já não enxergava ao ponto de reconhecer a face dos seus filhos. Então, ela mandou que Jacó fosse no pasto e pegasse lá, né, 2 cabritos bons, gordos, que ela ia fazer um guisado especial. A mulher é muito esperta, ela está sempre atenta, né? Ela ouviu a conversa de Isaac com Esaú. Ela só não pensou num detalhe. Ela disse, olha, leva esse guisado, dá para o teu pai, e ele vai pensar, né, que foi Esaú que fez. Jacó é que lhe chamou a atenção, mas minha mãe, a senhora está esquecendo de um detalhe. O quê? Esaú, ele é peludo. Eu sou liso, quer dizer, eu não tenho cabelos aqui nos braços. Já o meu irmão é muito cabeludo, ele é peludo. Irmãos, ela pegou lá a pele do cabrito, né? E colocou sobre os braços de Jacó. Deve ter sido uma coisa muito bem feita, mulher muito, né? Ardilosa. De sorte que quando Isaac, né, apalpou, viu que os seus braços eram cabeludos. Mas mesmo assim, Jacó ainda ficou em dúvida, né? O que é que ele disse? Olha, os braços parecem com Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas ele ficou em dúvida. Eu acho que Jacó, o que será arrumado naquela hora, né? Você está vendo, irmãos? O plano. O comentarista até lembra aqui a sua sogra, né? A sogra da Rebeca. Quando Deus falou que ela seria mãe de uma grande nação, quando Abraão seria o pai de uma grande nação, e a coisa demorou a se cumprir, ela se angustiou, ela se apavorou, ela se desesperou. E o que foi que ela fez? Vocês se lembram? Entregou a sua serva para ser mulher de Abraão e, através desse relacionamento sexual, nascesse um filho, que ela o adotaria como seu. Era isso que Deus queria? Não, ela se apavorou. Ela quis ajudar Deus a cumprir a promessa. E Deus precisa disso, irmãos? Não precisa. Foi o que Rebeca fez. Ela quis ajudar Deus. Não, Deus me falou, né, que o maior vai servir o menor. Então, já que o meu filho Jacó aqui é menor do que o meu filho Esaú, então eu vou ajudar para ele pegar essa primogenitura para ele ficar o maior. É por aí, irmão. Se Deus disse para ela que o maior ia servir o menor, é porque iria acontecer isso. Deus não precisa de falcatruas. Deus não precisa de coisas desonestas. Ele vai cumprir. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1:12. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Olha aí. Ele disse que a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Isaías 55. Mas ela quis ajudar Deus. Mas isso foi só com Sara? Isso foi só com Rebeca? Quantas vezes você quer ajudar Deus? Fazendo alguma coisa para que a palavra que Deus te disse em alguma ocasião se cumpra. Para com isso. O que Deus disse, a seu tempo se cumprirá. Não faças planos, não projetes planos, né, desonestos, ruins, mentirosos, porque implicará em consequências. Aparentemente deu certo, não deu? Ele levou o guisado, o pai comeu, lhe deu a bênção, mas olha a consequência que vamos ver depois. E sabe o que foi que aconteceu? Qual foi a punição da Rebeca? Ela que tinha tanto amor por aquele filho querido. Ela nunca mais o viu de volta quando dali saiu. Ela morreu sem ver a Jacó. Imagine o coração daquela mãe como ficou. Mas eu tenho certeza que ela entendeu.
que aquilo ali foi de Deus uma punição para ela pelos erros dela, porque em tudo ela desobedeceu, né? E ela não confiou, ela não creu na palavra de Deus o suficiente, que ela achou que precisaria até ajudar para que a palavra se cumprisse. E Deus não precisa disso. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Jacó, não pensem que foi por causa do plano de Rebeca. Não foi, não. É porque Deus já havia dito que o maior serviria ao menor. E o maior aqui no sentido de primogenitura, de primeiro. Ele queria dizer que Esaú, que primeiro nasceu, seria segundo e Jacó seria o primeiro. Tá vendo? Independentemente de quaisquer planos. Mesmo que Isaac tivesse feito a bênção da primogenitura para o seu filho, Deus saberia como fazer para que tudo aquilo caísse sobre Isaac. E o que eu acho interessante é que depois que Jacó está no Egito, olha só o que acontece, olha as aparentes coincidências que não são coincidências. Assim como ele, Jacó, era o menor e ficou maior do que o seu irmão, que era maior e menor ficou. Na hora que ele foi dar a bênção patriarcal também, José trouxe os seus 2 filhos e colocou o mais velho à direita e o mais novo à esquerda. Olha o que Jacó fez. Ele pegou o seu braço direito e cruzou, colocando em cima do filho menor, do neto menor, e o seu braço esquerdo em cima do neto maior. Tá vendo? E ele abençoou aquele menor dizendo que seria maior do que o outro. Ou seja, o que aconteceu com ele de se tornar maior do que Esaú, aconteceu com os filhos de José. Tá vendo? Que Jacó abençoou o menor muito mais do que o maior. Ou seja, o segundo mais que o primeiro. Tá entendendo? Quer dizer, é coincidência? Não. É porque Deus faz isto aqui. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, 1, de 18 em diante, né? Ele diz que ele pega as coisas vis e transforma nas que são. Ele pega as coisas loucas e transforma nas sábias. Esse é o nosso Deus. Do menor ele faz o maior, do maior ele faz o menor. Aquele que se humilha, olha aí, Deus o exalta. Mas aquele que se exalta, Deus o humilha. Isso acontece, isso é reino de Deus. No reino de Deus, tudo é o contrário. O próprio Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, não se levantou nenhum profeta maior que João Batista, mas no reino do céu, o menor é maior que João Batista. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus, né? Que muda e transforma todas as coisas. Terceiro subponto, qual é, irmão Peter? As consequências dos atos de Jacó. Pronto. As consequências dos atos de Jacó, quais foram? Muito ódio da parte do seu irmão. Muito ódio para começar. Ao ponto de outra vez sua mãe intervir, ouvindo de alguém o que Esaú havia dito, que pretendia matá-lo, se vingar, ela aconselha para que ele fosse para a casa dos seus irmãos e pais. Ainda disse assim, ó, e fica ali por alguns dias. Que dias, hein? Ela não imaginava que esses dias virassem anos. E tantos anos que fez com que ela não visse mais o seu filho. Por sua vez, Jacó teve suas consequências, né? Do jeito que ele enganou, lá também foi enganado. Foi enganado. Ele queria se casar com uma moça e quando acaba teve que casar com outra e aquela história. E Paulo disse, né, que as pessoas quando estão fora de Deus vão caminhando pela vida fora, enganando e sendo enganado. Essa é a trajetória de pessoas ímpias. Enganam e são enganados. Então, Jacó recebeu pela mesma moeda, né? Ele que enganou, enganado também foi. E muito, muito sofreu, né? Ao ponto de quando veio embora, o seu sogro ainda veio atrás dele e ele passou muito, muito aperto depois de 20 anos naquela terra. Mas graças a Deus que lá na frente
quando ele muda, quando ele se conserta a Deus, ele se reconcilia com seu irmão. E é isso que a Bíblia nos ensina, viu? Não pode ter inimigos. Amai os vossos inimigos. Principalmente no caso de Jacó, Esaú era seu irmão, né? Então Deus muda o coração dele e por meio da sua conversão também muda o coração do seu irmão. Lá na frente eles se encontram, se consertam, se reconciliam. Isso é uma mensagem muito linda. No céu não entra adversários. No céu não entra inimigos. E quantas vezes dentro da igreja irmãos se conflitam, se chocam e permitem que raízes de amarguras, mágoas, ódios, contenda brotem e cresçam em seus corações. Isso é muito, muito ruim. Não permita que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e cresça, porque se isso acontecer, não só contaminará você, mas a muitos. Porque muitos quererão tomar o teu partido, vão querer tomar o teu partido e ficar com ódio daquela pessoa que te ofendeu. Isso não é bom. Não te prive da graça de Deus. Tome cuidado com a raiz de amargura. Leia Hebreus 12, 15. É muito importante isso aí, viu? Então, quando Jacó se converteu ao Senhor, o que era ruim ficou bom. O que era treva virou luz. A inimizade virou paz. O ódio virou amor. E houve conserto. Mas isso passou mais de 20 anos. Está vendo? Então, tome cuidado. Todo ato pecaminoso gerará consequências que podem durar anos para que se acertem. E quando se acerta, viu? Tome muito, muito cuidado. Vamos à conclusão da lição. Conclusão. Vimos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estamos estudando a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Pastor Mário Souza. Meus queridos, o que essa lição mais nos ensina é que Deus não compartilha de nossos erros. Deus não se responsabiliza pelas nossas irresponsabilidades. Deus, ele está ao lado de quem lhe serve fielmente e contra aquele que aparentemente lhe serve mais infielmente. Tomemos cuidado. Isaac errou, Rebeca errou, quando tiveram predileções pelos seus filhos. Isso não pode acontecer. Foi o erro deles. O erro deles. Em seguida, Esaú errou, porque provou que não tinha o menor afeto, a menor consciência pela sua responsabilidade de ser o primogênito da família, o futuro líder que substituiria seu pai. Ele não considerou isto. Ele foi um irresponsável e pagou caro por isso. Jacó também caro pagou por não confiar em Deus, que Deus poderia realmente cumprir o que já havia dito para sua mãe, que ele seria maior que seu irmão. Ele resolveu adiantar o expediente, querer ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda. E que teve consequências funestas também, porque enganou, mas enganado foi. E muito perseguido, tanto do seu irmão, quanto por onde passou durante 20 longos anos, até que a Deus se converteu. Então, amados, o melhor nisto tudo é você obedecer a Deus, servi-lo, honrá-lo, amá-lo, segui-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. A nossa lição de hoje nos ensina: não erre. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. Estou só repetindo o que já disse, né? O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção,
a destruição, condenação eterna. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Então, tome cuidado com a tua natureza pecaminosa. Não elabore planos que Deus não gosta, que Deus não aprova. Lembre-se, Abraão, Sara, Isaque, Rebeca foram servos de Deus que cometeram falhas, pelas quais foram punidos, mas se arrependeram e Deus os abençoou. Então, você sendo servo ou serva de Deus, tome cuidado, porque você errando, punido também será. Acerte-se, converta-se, se já pecou, se já errou, acerte-se com Deus. E a exemplo do que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, também contigo fará. Mesmo te punindo, ele te perdoará e te dará a vida eterna. Pense nisto e Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, te rendo graças por esta tão preciosa lição. Que os erros dos nossos pais antepassados nos sirvam de lição, Senhor, para que não venhamos repetir estas negativas lições e sim procurar te obedecer à luz da tua santa palavra, e certamente a tua bênção sempre teremos. Estenda a tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Te imploro estas coisas em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém. Um lembrete final. Não falte a escola dominical. Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e nos lábios se ouve a celeste canção e a campana dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família
sangue da cruz, a família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus.